Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdíleme e nós estamos aqui para mais uma sessão de análise em relação a, vamos dizer assim, a uma morte anunciada. Mas antes da gente dar início, eu gostaria de convidar você novamente para fazer sua inscrição, para marcar o sininho, para ir assistir os outros programas, né? Os outros vídeos onde a gente trata dessas coisas, os vários objetos de estudo que estão publicados no canal, e também faça seus comentários, faça vamos dizer assim, a sua análise pessoal sobre os fatos que a gente está falando aqui. A gente está, ao mesmo tempo, passando pelo fato histórico e já construindo uma determinada avaliação, uma análise desse fato histórico no conjunto, na perspectiva do que a gente está estudando, que seria o quê? Na realidade, neste momento, seria o evento fim do petrodólar como moeda de escambo do mundo. Pois bem, feitos esses esclarecimentos e esse alerta de novo, para que você participe fazendo seus comentários, como eu já disse das outras vezes, usando a racionalidade para permitir que eu vá satisfeito para o túmulo, menos ignorante do que vou estar agora. Não é isso? É uma coisa boa. Pois bem, então, eu estou querendo chamar a atenção disso para dizer: está vindo os comedores pela beirada do império que está morrendo. Nós tivemos aqueles fatos em que o petrodólar foi chuviscado, e eu estou falando de onde está surgindo uma coisa que é quem come pelas beiradas e está atingindo o seu objetivo. Mas fora isso, depois que entrou na OMC, passou a gozar vamos dizer assim, do prestígio de um grande modelo de produção industrial, brigar por mercado e ter os mercados, porque vende o produto hoje com qualidade e mais barato, construir a infraestrutura que permite colocar o produto onde ela quer colocar, tornou a China a ameaça do Império Ocidental. Um dia nós vamos falar sobre... Tudo que eu estou falando aqui é para ser... eu acho que eu sou contra... existe a possibilidade... o Império Chinês ser pior... É um império, não é um império e tal. Existem considerações a serem feitas, vamos dizer assim, no comportamento, né, na prática do modelo oriental de fazer negócio. Existe um pragmatismo lá que é pragmatismo. Não é idiotice que nego batiza de pragmático. Tanto é que ela está ocupando o lugar do outro que morreu. Se ela fosse ser pragmática, como os amigos chamam aqui de pragmatismo, se associar aos bandidos que é adversário, para botar no meio, não para destruí-lo depois, conduzir a sua derrota, mas para permitir que ele se fortaleça a ponto de comer os filhos e a mãe do pragmático, né, que destrói de lá de cá. Eles não fazem isso. O pragmatismo dele é outro. Pois bem, então, essa é uma coisa. Dominou o mercado, a famosa rota da seda, que é uma coisa, um brinco. Está aí para todo mundo ver. Está sendo inteiramente comprada e construída com dinheiro podre. O dinheiro que era para jogar no mato para o Império morrer. Aí, antes de morrer, ela está lá com o superávit que ela acumulou,
é detentora da maior dívida, né? É o maior credor do Tesouro americano. E os dólares que ela tem, ou seja, coisa podre para jogar no mato, que não é ouro e não é mais petrodólar, né? Ela vai construir estrada, ferrovia, e virar tudo patrimônio dela. E plantar soja na savana da África, na Austrália, na ribombola da parafuseta. Para na hora que os bestas disserem, eu sou o celeiro do mundo, ela diz, ah, tá, tudo bem. Fica lá, celeiro do mundo. A Souza Cruz. Lembra da Souza Cruz? A Souza Cruz. Então, mas vamos lá. Esse é um. Mas o outro evento que eu também gostaria de chamar a atenção e que é o clássico evento da petulância vai ser esse agora. Olha, há uma aguinha aqui para a OTAN tinha feito um compromisso com a Rússia de, né, o Sherlock Holmes russo, o Gorbachev. Assim, os impérios têm isso, né? O Império Soviético tinha o Gorbachev, o Império Ocidental tem o Laranjão. O Trump é o Gorbachev do Império Ocidental. Ninguém percebe isso. Acho que é só eu só vejo essas coisas. Desde a primeira eleição desse cara, que esse cara é o Gorbachev do Ocidente, os pessoal. Eu não sei por que esquerda que quer se libertar de império fica jogando pedra no cara, abraçando o vovô bidê, fazendo farofa com bidê e tal, etc. E fica jogando pedra no Laranjão, que é o cara que está permitindo o Gorbachev ocidental. Pois bem, o Gorbachev armou para a Rússia, todo mundo sabe, né? A antiga União Soviética, quando ele deixou já para ser Rússia, já foi para ser Rússia. Ele fez uns acordos e aceitou conversa de boca de que a OTAN não avançaria para o leste europeu. A Rússia, que é a sucessora da União Soviética, ficou sempre nessa coisa. E ela está, teve um bêbado, botou um bêbado lá e os caras ficaram na vez do bêbado, botando lá, avançando, fazendo diálogo. Ou seja, a OTAN, que é o cão de guarda imperial, né, nunca abandonou a tentativa de ficar coçando a Rússia pela lateral. Isso levou para uma coisa que foi o evento da guerra da Rússia contra a OTAN. Alguns idiotas aí chamam de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Inclusive nosso pastor. Não informaram ele direito, falta do livro, essas coisas. Mas a guerra é da Rússia contra a OTAN, o mundo ocidental. Só que quem quis e quem provocou toda essa coisa foi exatamente os americanos, os estadunidenses, porque eles lideraram a aliança e é para eles que serve esse tipo de coisa. Então, fazer a conquista, botar os pés na Ucrânia, era uma pretensão de Kissinger, né? Berezovsky, Brzezinski, Chupinsky, Balulinsky e outras coisas mais. Aí passa por Bré, né, Tony não sei o quê, Armazém de Puba e tal. E aí, mas essa coisa é muito antiga. E já fizeram a previsão antes, né? Se pegassem a Ucrânia, derrotariam, quebrariam a Rússia, porque a Rússia ali era exatamente o calcanhar de Aquiles da Rússia e tal. Aí todo mundo foi lá, foi tomando de conta. Polônia, Estônia, ali os países bálticos, né? Hungria, Tchecoslováquia, aí foi Romênia, foi todo mundo tal. E a Rússia lá. Ameaçaram a Geórgia, a Rússia, faca. Quando resolveram ir para a Ucrânia para tirar o acesso da Rússia para o Mar Vermelho, que esse é o problema, queriam tomar a Crimeia. Depois que está lá ali com as outras, deram o golpe para derrubar
o líder político da Ucrânia, porque queriam tirar a base russa do Mar Negro, assim como queriam tirar a base russa do Mar Mediterrâneo. E aí o tal do Putin, que fica Putin de vez em quando, resolveu dar um recado brabo. Mas a Europa comprava o gás russo e se desenvolveu numa boa, estava muito bem com a economia legal, a Alemanha era um portfólio do desenvolvimento, etc., com gás de graça, ali na porta de casa. Todo mundo resolveu ir na do velho, né? O velho Bidê, para dar suporte para o velho Bidê, fazer favor para o chefe do império, e peitaram, criaram problema com a Rússia. Todo mundo estava muito bem com a Rússia. Essa coisa não começou pela Europa, embora hoje a Europa esteja querendo parecer que é pior do que os americanos, mas não. É porque quem está conduzindo os destinos da Europa agora foi quem perdeu para o Laranjão lá nos Estados Unidos, um estado que é um estado fascista debaixo do estado, e que não queria que ele ganhasse. Então existe uma briga nos intestinos do Império entre uma ala que é o boneco Trump e uma outra ala que é o boneco Bidê e outras coisas mais, que eram, né? Quem sustentava ele. Então um confronto interno nos bastidores da burocracia do Estado produziu essa briga e o Trump ganhou e os caras foram expulsos para a Europa. Então lá agora na Europa enchendo o saco do Putin. Mas a verdade é, por isso que o Trump dá um certo, né, fica parecendo que são amigos, Putin e Trump e tal. É porque o Trump está lutando contra o adversário interno dele que está na Europa agora. Foi arrancado de dentro da estrutura do Estado na matriz. Para onde é que vai? Para a Europa. Aí lá fica jogando as imprensas, o sistema de propaganda imperial, para bater no Trump. É por isso que aqui a Globo bate. A Globo não bate no Trump porque é aliado do Lula. Embora o Lula acredite nisso. O Lula, inclusive, quer ser convidado para jantar. Mas ela não tem nada a ver. O nacionalismo da Globo, do Estado, seja quem for, quando bate no Trump, não tem nada a ver com o nacionalismo do Lula, meu ou dos outros. Tem a ver com o interesse de tirar o Trump, derrubar o Trump, porque é o interesse da estrutura burocrática que foi expulsa de dentro da máquina do Estado na matriz. E está lá na Europa. Então, Corriere della Sera, El País, The Guardian, Financial Times, aqui o Globo, lá Nação. Todo mundo bate no Laranjão, querendo estrupar o Laranjão, porque o Laranjão está fazendo uma merda pro modelo anterior. Ninguém está batendo no Laranjão por causa dessas palhaçadas que ele está fazendo com a Groenlândia, com o México, com o Brasil, nada disso, o problema é outro. Eles não queriam ele nem candidato. Tudo, se você ir para os jornais, vocês vão ver que as manchetes só repetem tudo que dizia antes dele ser eleito, antes dele ser candidato. Então o Trump é o Gorbachev do Império. Percebeu? Ele não tem nada a ver. Por que ele está fazendo a paz com a Ucrânia? A Europa não quer a paz com a Rússia? Não é porque a Europa foi levada para essa guerra. Qualquer leitor de ABC, se tivesse dito para o patrão, tinha dito, olha, essa guerra não é a Ucrânia, Papai Noel. Essa guerra não é a Ucrânia. Essa guerra é da OTAN. A Rússia derrotou a OTAN lá no jogo. Eu vou dar só um exemplo. 2 meses de guerra, Bidê já tinha aplicado todas as sanções possíveis lá no Putin. Todas. E aí é por isso que está nesse debate aqui a história do SWIFT, né? O sistema de pagamento, vamos dizer, as transferências interbancárias na negociação interestatais do comércio e tudo, os cartões de crédito, aquela coisa, todo o dinheiro eletrônico, tudo que era feito pelo sistema bancário ocidental, que estava o mundo inteiro interligado, resolveram tirar a Rússia, como depois tira o Irã, tira não sei, Coreia do Norte e tal, tirar a Rússia achando que ali morria. Foi isso que é esse outro elemento que detonou o petrodólar. O dólar que a gente tinha como moeda de negócio morreu também por causa dessas coisas. Aqui é outra coisa que precisa ser estudada.
É exatamente essa contribuição. E é só por isso, eu não queria entrar nos detalhes desta guerra, mas só entrar nos detalhes da participação, do peso das ações do Império nesta guerra, que foi a questão do SWIFT, as sanções contra a Rússia aplicadas todas de uma vez, e logo 2 meses depois que o Putin descobriu que as sanções não detonavam ele simplesmente disse, agora tá bacana. Como os arquitetos, os historiadores, os formadores, os engenheiros militares, as engenhocas que têm cérebro, que estudam aqui nesses paraísos aqui e tal, nunca foram para uma guerra, mas são bons para analisar e tal. Na hora que a Rússia deixou Kiev e foi no rumo de trás ali e tal, aí o pessoal disse, Ucrânia matou. Eram uns analistas tipo FDP, PHC, GTB e outras coisas mais, fazendo as suas análises pictóricas, imaginando o tecido epitelial, que era um pouco mais louro, etc. Aí a Rússia perdeu a guerra, e a imprensa toda foi a guerra toda. E eu, no dia que vi isso, disse, olha, rapaz, isso é só uma tática. Quem nunca viu, nunca leu nem Lampião, não sabe, nem analfabeto de guerra, o cara não leu nem Lampião, Seu Tempo e Seu Reinado, para saber como é que funciona uma guerra. Ele não sabe que é de movimentos táticos. A estratégia não é assim da noite para o dia. Então, na hora que ele descobriu que as sanções não funcionavam, eu disse desse jeito, há 3 anos lá, cara. O que está acontecendo? Ele está voltando para trás porque ele não quer derrotar a Ucrânia, rapaz. A guerra dele é com a OTAN. Se ele tivesse conquistado a Ucrânia com 2 dias, sabe o que tinha acontecido? Tinha acabado a guerra. A tecnologia militar dele não tinha sido o que devia ser. A OTAN não tinha sido destruída como foi. O Império Ocidental estava inteirinho, porque ele só tinha ganho pro WO. Eu até digo isso, pro WO. WO, ele joga xadrez, ele não joga pôquer. Quem joga pôquer é o Ocidente. Quem faz ameaça, quem vive de ameaça e trucar é o Ocidente. O jogo do eslavo é cheque, mate. É xadrez. Tem diferença. Percebeu? Um dia eu vou falar sobre essas coisas e tal, mas eu quero só lembrar só que essas coisas, lá atrás eu disse, eu li algumas análises, Analfas Amorim, etc. Tem um monte de gente aí os papas da escola de guerra, que faz os conhecimentos pictóricos e tal. Ainda hoje está na internet um monte de parecer, até inclusive sobre essas coisas da Venezuela, umas coisas é inteligência artificial, outras é mesmo desinteligência natural, analfas mesmo. Aí você diz assim, pô, Valdir, tu tá falando isso, mas então tu é o engraçado que eu falo isso é justamente por causa disso. Eu sou um Zé Ruela, eu não frequentei academia militar. E aí eu observei as coisas e li. Aí fica a tristeza, né? Quem frequentou, eu ver os argumentos e dizer assim, rapaz, mas desse jeito aí, não, assim não pode, assim não dá, como diria Papai Noel. Não pode, não dá. Então, olhem só, uma brincadeira, né? O que eu quero lembrar é que a guerra da Rússia contra a OTAN, aspas, Ucrânia, apressou a morte. Porque aí obrigou todo mundo, a figura do BRICS entra na história com as sacolas de moeda, com tudo pronto para ser feito nesse mandato do Brasil na presidente do grupo. Mas nem isso, aí tá. Enganamos ali, fizemos de conta,
né? O China e o dragão e o urso fica só olhando esse comporto mecatrônico, 8.511.965 km² e tal, 7.400 km de litoral, de beira de mar, etc. E aí, eu deixei tudo pronto lá em Kazan. Conseguiu fazer alguma coisa? Não, estou aqui com um encontro sismográfico lá no Belém do Pará, vamos fazer alguma coisa. Não tenho mais nada, não vou mexer com isso não. 2 dias aí, o Brasil é presidente 2 dias, 365 dias do ano para fazer um monte de coisa. Não, chama aí os pessoal aí que faz, como é que é? O pessoal da comida, da alimentação, o homem das mulheres, os TODs, etc. Vamos aí, os TODs do BRICS, etc. Passou o ano. Tinha recebido de Kazan tudo para dar o checkmate. Por que fez isso? Porque não queria espantar, né? Melindrar o chefe. O chefe está lá em cima. Olha a Venezuela. Aí o chefe diz, oi. Mas tinha recebido tudo pronto para fazer as peripécias. Passou o ano. Então, o BRICS, a sacola de moedas do BRICS é exatamente também uma que funciona como candidata a enterrar uma moeda só. O comércio vai funcionar com um monte de coisa. Não é? Pois bem, foi muita coisa falada. Eu estou aqui para dizer o seguinte, neste exato momento, por conta de todos esses fatos que a gente falou, a moeda do mercado do mundo partiu. Sem dor, sem vela, não teve. Ela só partiu. E o que o jovem trololó do norte quer fazer é uma tentativa de esticar, de voltar para trás, 800 bases do exterior, um monte de porta-avião passeando ali, África, Ásia, tal, voltar tudo para trás. Por quê? Porque na estratégia dele o que tem que ser feito agora é um processo de inflexão dos músculos, puxar de volta todo mundo. E ao puxar de volta todo mundo, o que ele pretende fazer agora é tentar garantir o quintal. Brasil, Venezuela, Colômbia, etc. E tal. México. É garantir o quintal. Ele não pode, como império, perder o quintal. Guerra? Não. O míssil, literalmente falando, que o urso enterrou no fiofó do Ocidente, não é o fato de ser o Arsenik e tal, porque pode ser, né, um míssil de natureza convencional e um míssil nuclear. Não tem nada disso. É só que esse negócio, quando enterrou no fiofó do Ocidente, enterrou uma coisa muito importante. Fazer guerra custa dinheiro. Fazer guerra custa dinheiro. Fabricar, investir em desenvolvimento de arma, comprar pólvora da Austrália, ajeitar cartuchinho, como fez o Macron da França, fechando cartuchinho. Isso custa dinheiro. Tem o dinheiro? É isso que a morte do petrodólar veio dizer. Não tem. Percebeu a jogada? No meu tempo bom, facinho, Vietnã e outras coisas a mais, não. Tem uma tipografia ali, pode imprimir papel, imprime ali o dólar à vontade e tal. Mesmo que ele tenha agora as reservas tudo debaixo dele e tal. Vale, no passado era assim, era facinho, não. Aparecia o risco de ter que não temos que investir numa guerra, precisamos para isso, tal, tem que fabricar pólvora, tem que preparar os cartuchos, então tudo bem, cadê o dinheiro? Não, imprime o papel ali e tal. Peixe, acabou. Foi isso que o urso fez. Naquela retiradazinha, é isso que eu quero dizer, aquela retiradazinha de Kiev, 2 dias para trás. Volta para trás
espera aí, pode espichar essa guerra, que essa sanção não derruba a Rússia, não. Descobriu que não derruba, voltou para trás. Olha, pode esticar aí, fica aí à vontade, vai matando na unha. Ele queria terminar a guerra? Não. Quando o jovem começou a dizer, parem essa guerra, não vamos mexer com esse negócio de bala, o mundo está passando fome, esse negócio de bala, para que isso e tal, essa guerra não acaba na guerra, só tem a diplomacia para acabar. Como não acaba, jovem? Toda guerra acaba assim. Toda guerra acaba com a espada que entra e a espada que sai. A diplomacia, não, a diplomacia ela vem, todas elas têm, mas elas são simplesmente o complemento da espada que entrou e da outra que saiu. Então a guerra acaba do jeito que tem que acabar, um vencendo e outro perdendo. E foi isso que o Putin fez. O russo fez isso. Voltou para trás e disse, eu vou ganhar da OTAN, não é por WO. O que é WO? Ter ganho da Ucrânia naquele momento, sentar ali, todo mundo se ajeita. Se ele tivesse botado uma pessoa para ficar ali fazendo um títere dele, como era o natural e como o Ocidente esperou, ele estava com a despesa da guerra, ele tinha que reconstruir a Ucrânia, ele tinha que fazer um monte de coisa, e os caras estariam lá obedecendo ao império que não tinha morrido. Estavam lá querendo virar uma praça da paz celestial. Ou então um outro Maidan. Só a medida nunca ia ter sossego, Putin. Agora vê se ele não vai ter. A OTAN chimbricou. Entendeu, cara? O problema agora que eu quero que se perceba é a OTAN foi derrotada, não foi por WO, ele não voltou para casa, e ele esticou e saiu o quanto pôde. Por que ele esticou? Porque quis esticar. Então, aquele discurso do nosso... vamos conversar com Xi Jinping, 20 pessoas aqui para arranjar paz para a Ucrânia, vamos devolver a terra da Ucrânia, a soberania da Ucrânia e tal. Aquilo ali estava tudo acertado entre o urso e o dragão. Todos os dois ficaram muito putos quando esse rapaz começou a puxar essas conversas. Vou na onda, chama o Bidê. Não, o Bidê era o cara que estava fazendo a guerra. Temos que conversar com o Bidê para... A Europa era a OTAN que estava fazendo a guerra. Não, Macron, por gentileza, vamos lá para o BRICS lá, porque precisa dizer algumas coisas. Acabar com essa guerra da Ucrânia, precisa devolver as terras filogênicas e nestogênicas, que pode, por exemplo, e etc. Pode ser qualquer leitor de realidade, sabe que o urso e o dragão estava puto com aquela coisa. Por isso que na hora que foi muito pressionado o dragão para dizer alguma coisa, ele botou um documento, chamou de documento, 13 princípios. Uma coisa totalmente que se esvai no ar. Princípios. Estamos aqui, ó, esses princípios aí, para a paz na Ucrânia. Porque o acordo era arrebentar a OTAN. E arrebentou. Percebe? Então o problema não era nem derrotar a Ucrânia, não era a Ucrânia. O problema não é, tanto é que as coisas lá é cirúrgica, assim, ó, pá, vai lá, não vai lá, não vai. Ele não quer terra da Ucrânia. Essas que vão ser anexadas agora é porque não tinha como deixar os russos naquela situação que ficou. É só por isso. Mas não queria nada de terra. Ninguém entendeu essa jogada. Aí ficou aqui, esta violência contra... Não tem nada. Ele fez aquilo porque era o que tinha que ser feito. E foi inteligente no checkmate para a OTAN. E o que eu estou querendo dizer é que agora que o petrodólar está indo para o rei, e é isso que está matando o Laranjão do Norte, ele está preocupado. As barbas do império estão correndo por causa disso, é porque tem o poder bélico, mas agora está descobrindo que é provisório, esse poder bélico vai morrer. Por que vai morrer? Porque que precisa... Todo o poder bélico é como capital, a riqueza quando começa a ser investida, se você parar o processo, a empresa morre, ela vai para trás. É assim. Do mesmo jeito, é uma força militar.
precisa manter, fazer o serviço de manutenção e precisa desenvolver novos. Isso custa dinheiro. No passado custava dinheiro também. Como era que fazia? Gráfica. Agora não tem a gráfica. Tem um déficit filha da puta para pagar por um monte de credores. O que é que vai acontecer? Vai envelhecer a tecnologia, vai envelhecer, vai enferrujar. Igual, é só olhar para os tanques do 7 de setembro, os carros de combate do 7 de setembro do Bozo, passeando pela Avenida Pilogênica. O que aconteceu com aqueles carros de combate? O que é aquilo ali? Dinheiro que precisa. Porque se não tiver, morre, acaba. É isso o que a grande força do Império do Ocidente está sendo reservada, está esperando por ela. Percebeu onde é que está o bode? É isso aí. Vai chegar a hora. Já não está tendo assistência, porque nunca teve. Assistência social, saúde, educação, está tudo furado lá no norte. Está tudo furado lá no norte. E aí precisa fazer guerra para vender arma, ganhar dinheiro com arma. Olha o segredo que eu vou contar agora, o pragmatismo do dragão. A única coisa que ele quer é uma segurança, uma plenitude de paz, porque ele quer vender o negócio dele. E se quem vai mandar no mundo, vai trazer o mundo para essa situação, não quer guerra, como é que vai fazer para vender arma? Fonte de receita braba. Entendeu como é que um império morre? O império morre assim. Então, o petrodólar está acabando de enterrar o exército americano, estadunidense. Está acabando de enterrar as bases estadunidenses. Está acabando de enterrar um monte de bagulho que não tem utilidade. Beleza? É isso aí. Então, comente, bata papo, faça alguma coisa. Eu gosto de brincar. Se notaram que eu sou uma pessoa que gosta de lembrar e fazer umas lembranças meias peripéticas, mas é válida. Você pode escrever. Cérebro. Racionalidade. Gadinho, de esquerda, de direita, de centro, seja de onde for. Aqui não. Tá? Até lá. O W Pueblo fica aí. Inscreva, faça seus comentários, aperta no sininho e o W Pueblo vem aí com outra cantiga obnubilante. Até lá. Antes muito chamego, farinha branca, sossego, intensa paz, afeição. Herói eu sei, é teu ego, mantendo o súdito cego, véu a cobrir podridão. No depois álcool, pozinho, roda, roda da história, fim da bajulação. Desaparece a ribalta e solidária a malta, até chegar a reclusão.
imoral, carregas o signo carnal a repelir urubus. Repete o ritual, segue pela marginal, como o diabo foge da cruz. Repete o ritual, some daqui marginal, como o diabo foge da cruz. Depois álcool, pozinho, roda a roda da história, fim da bajulação. Desaparece a ribalta e solidária a malta até chegar a reclusão. Ó moralista imoral, carregas o signo carnal a repelir urubus. Repete o ritual, some pela marginal, como o diabo foge da cruz. Repete o ritual, segue pela marginal, como o diabo foge da cruz. Repete o ritual, some daqui marginal, como o diabo foge da cruz. Lara, lara, lara,